Voltamos agora com o nosso segundo bloco da aula sobre agravo de instrumento. No primeiro bloco nós dedicamos ali praticamente a analisar o artigo 1015, as suas especificidades, a posição do STJ em relação ao agravo de instrumento, que tem uma posição muito importante, da taxatividade mitigada do rol do artigo 1015, ok? Tome muito cuidado com essas duas decisões que eu coloquei para vocês. O RESP 1.704.520 de Mato Grosso e 1.696.396 de Mato Grosso também. Muito importante esses dois RESPs em relação a essa taxatividade mitigada que nós temos. Perfeito? Então vamos trazer alguns aspectos mais práticos em relação ao agravo. Prazo do agravo, a gente já sabe, 15 dias, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Excetuando embargos de declaração, todos os demais recursos têm um prazo de 15 dias. Ok? E o código vai trazer um rol de peças obrigatórias e peças facultativas. E alguns doutrinadores, eu concordo também, nós temos as chamadas peças essenciais que não estão nesse rol. Vamos entender o que seria isso. Quais são as peças obrigatórias? O próprio artigo 1017 traz isso. Por que ele vai trazer isso? Agravo de instrumento, essa nomenclatura traz, ela necessita do instrumento. Como você faz o protocolo diretamente no tribunal, o tribunal não vai ter acesso, em regra, ao processo originário. Claro, se for eletrônico vai ser um pouco diferente, daqui a pouco a gente vai abordar. Pensando no processo físico. O processo físico está tramitando na vara. Você vai lá no tribunal e interpõe um recurso de agravo de instrumento. O processo está caminhando normalmente e o agravo está lá no tribunal para ser analisado. Então o desembargador não vai ter acesso ao processo em primeiro grau que está tramitando. Então por isso que tem o nome agravo de instrumento, que além das suas razões, você vai ter que instrumentalizar o recurso. Você vai ter que trazer peças importantes para dar condições dos desembargadores analisarem o seu recurso de agravo. Perfeito? Por isso tem essa nomenclatura, muito se discutiu a mudança em relação a isso, mas nós estamos caminhando para uma era digital, que esse agravo de instrumento, provavelmente daqui a alguns anos, vai perder a sua objeto, a nomenclatura de formar um instrumento, porque tudo vai ser eletrônico, vai ter esse contato direto, não vai necessitar mais dessa juntada de peças que vai acontecer. Depois a gente vai entender um pouquinho quando às vezes o processo ele é físico, mas o agravo já é eletrônico. As situações que vão acontecer. Então o que o código vai trazer primeiro? As peças obrigatórias. Olha, eu tenho que juntar cópia da petição inicial, eu tenho que juntar cópia da contestação, se tiver, obviamente. Eu tenho que juntar cópia da decisão, da petição que ensejou a decisão agravada. Claro, se eu pedir, por exemplo, uma tutela provisória, está lá junto na inicial, a inicial contempla essa peça que ensejou a decisão. Claro, eu tenho que juntar a decisão agravada, obviamente, ok? Eu tenho que juntar também a certidão de intimação ou qualquer documento que vai comprovar que o meu agravo está tempestivo. Como que o tribunal vai saber que eu interpus o agravo no prazo de 15 dias contados da intimação da decisão? Se eu não juntar o documento que comprova quando que eu fui intimado. Então eu tenho que juntar também essa comprovação. E eu tenho que juntar também cópia das procurações do agravante, ou seja, quem está interpondo o recurso de agravo, e o agravado, que é a parte exa adverso. Ok? Então, peças obrigatórias são essas: petição inicial, contestação, a petição que ensejou a decisão e a certidão de intimação da decisão ou qualquer outro documento que comprova a tempestividade do seu recurso. Lembrando que tempestividade é a apresentação do recurso dentro do prazo legal. Se eu apresento dentro do prazo legal, a minha petição, o meu recurso, ele é tempestivo. Se eu apresento fora do prazo, o meu recurso ele é intempestivo. Essas são as peças obrigatórias. E quais são as peças facultativas? Qualquer peça que o agravante entender ser útil. Olha, você juntou só a petição, mas se você achar interessante juntar mais outros documentos, junta. Se você entender, mas é faculdade. A lei não traz isso como requisito de admissibilidade recursal. Fica a seu critério juntar ou não. Perfeito?
Então nós temos as peças obrigatórias, nós temos as peças facultativas e outro gosto de nomear mais um tipo de peça, as peças essenciais. Como assim, Rafael, peças essenciais? Vamos dar esse exemplo. Eu ingressei com a ação, eu faço um requerimento de tutela de urgência, uma tutela provisória, ou de urgência ou de evidência, tutela provisória, vamos colocar uma tutela de urgência. E o juiz indefere a minha tutela, pedi para tirar meu nome que está negativado. O juiz indeferiu. Eu vou agravar, o que eu tenho que fazer? Juntar a cópia da petição, neste caso não tem contestação, vou juntar a cópia da decisão agravada e a certidão de intimação. São os 3 documentos obrigatórios, certo? Petição, decisão e a certidão de intimação. Mas eu pergunto aos senhores, como que o tribunal pode reverter essa decisão sem eu juntar os documentos que comprovem que a negativação foi indevida? Como que eu posso convencer os desembargadores para modificar aquela decisão se eu não juntar documentos específicos que comprovam a minha alegação? Então igual o professor Cássio Scarpinella Bueno, doutor Cássio Scarpinella Bueno gosta de chamar, são chamados as peças essenciais para o agravo de instrumento. São aquelas peças que não estão no rol das obrigatórias, mas são peças que vão servir para formar o convencimento dos desembargadores que vão analisar o seu agravo. Perfeito? Tranquilo? E o que pode acontecer? Outra situação. E se não tiver alguma dessas peças obrigatórias? Por exemplo, não tem contestação. Aí nós vamos aplicar o inciso 2 do artigo 1017. O que fala esse inciso 2? Olha, que o advogado vai fazer uma declaração que não existe aquela peça. Claro que ele vai ficar responsável. Então ele não pode simplesmente falar assim, olha, não tem contestação e não junta. Não. Ele vai ser responsabilizado se ele fizer isso. Desembargadores, não tem contestação ainda, o réu não foi nem citado ainda, por exemplo. Ok? Então você vai fazer uma declaração. Mas tem como eu dispensar a juntada dessas peças? Claro que tem. A gente vai usar o parágrafo 5º do artigo 1017. O que fala esse parágrafo? Olha, se os autos forem eletrônicos, a lei dispensa, se você quiser juntar, pode. A lei dispensa a apresentação daquelas peças obrigatórias e facultativas do inciso 1 que a gente falou. Agora, não impede que o agravante junte documentos que são úteis para a compreensão da controvérsia, que entra naquilo que a gente acabou de falar sobre as peças essenciais. Então, o que esse artigo 5º fala? Olha, se for eletrônico o processo, o autor, o agravante, pode não apresentar aquelas peças, não precisa apresentar. Mas ele pode juntar outras peças importantes. Por quê que não tem que fazer isso? Óbvio, se o processo é eletrônico, o desembargador tem acesso direto ao processo objeto daquele agravo. Então, ele não precisa juntar a petição, porque ele consegue acessar a petição. Ele não precisa juntar a decisão agravada, porque ele consegue acessar a decisão agravada no próprio sistema. No Projude, por exemplo, ele acessa tranquilamente a decisão agravada. Por isso que dispensa a apresentação. Perfeito? É interessante que a gente pode acontecer alguns casos, a gente vai ver um pouquinho mais à frente algumas formalidades, quando o processo ele é eletrônico, o processo ele é físico. Se o processo for físico e recurso eletrônico, ele vai ter que juntar. Não tem jeito, eu vou ter que juntar. E da mesma forma, eu vou ter que juntar. O processo meu, ele é físico, mas o tribunal já está eletrônico. Eu vou ter que juntar as peças, porque o tribunal não tem acesso. Ok? É o chamado processo misto, né? Ele é eletrônico e físico simultaneamente. Perfeito? Professor Rafael, a parte esqueceu de apresentar algum documento obrigatório. A parte esqueceu de juntar a contestação do réu. O recurso vai ser inadmitido em primeiro momento? Não. Por que não? Hoje, o CPC tem vários dispositivos que têm referência com o poder geral de saneamento do magistrado. Todo e qualquer magistrado tem o poder geral de saneamento, porque hoje a prioridade é em decisões que resolvam o mérito. Princípio da primazia da decisão de mérito. Busca-se sempre a resolução de mérito.
Então, o que o código fala? Olha, toda vez que for possível, e vocês podem extrair isso do artigo 317 do CPC, toda vez que for possível, o juiz, o julgador, vai providenciar o saneamento de um vício que é sanável, obviamente. Se o vício for sanável, o julgador vai providenciar o seu saneamento. Então, pelo poder geral de cautela, o poder geral de saneamento, se a parte esquecer de algum documento, o código permite, ok, que o relator, ao invés de não conhecer do recurso, ele falar que é inadmissível, ele vai intimar o agravante para apresentar a peça que está faltando. Está lá, eu até coloquei no material de vocês, o parágrafo 3º do artigo 1017. Na falta de cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo, deve, não é uma faculdade, tá vendo que o código está dando ênfase, que é uma obrigação que o magistrado tem, por isso que é um poder, dever de saneamento. Deve o relator aplicar o 932, parágrafo único. O que fala o 932, parágrafo único? Tendo algum vício sanável, o relator vai intimar o agravante para sanear esse vício, para corrigir aquele vício. Perfeito? Se você quiser, qual é o fundamento? Poder, dever de saneamento. O artigo 317 do CPC traz o embasamento legal para isso. Ok? Então, eu tenho peças obrigatórias, eu tenho peças facultativas. Se não tiver as peças, o advogado vai atestar isso. Se os autos forem totalmente eletrônicos, pode dispensar a apresentação, não ser as peças essenciais que nós falamos. Se faltar, o juiz vai mandar sanear. E junto com essas peças, eu tenho que também apresentar a minha guia de preparo. O que é o preparo? São as custas do processo. Então, junto com o meu recurso, eu já apresento a minha guia de preparo. Se tiver porte e retorno, por exemplo, se for processo físico, o que é guia de porte e retorno? Porte é mandar o recurso lá para o tribunal vai analisar. E retorno também, se for o caso, tem que fazer esses pagamentos de custos de porte e de retorno, quando devidos, obviamente, vai ter que analisar a tabela do tribunal. Eletrônico, só o preparo em si. Perfeito? Dando seguimento, qual é a regularidade formal? Como que eu vou peticionar? Diferente do que acontece na apelação, que você endereça diretamente ao juiz de primeiro grau, o recurso de agravo é apresentado diretamente ao Tribunal de Justiça. O próprio artigo 1016 fala isso. Olha, o agravo será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição. Então não pode ter agravo oral neste caso. O que eu tenho que apresentar? Obrigatório. Nome das partes, apresentação dos fatos e do direito, as razões do meu pedido de reforma ou invalidação, e eu tenho que colocar o nome, o endereço completo dos advogados. Tá? Isso é requisito obrigatório, está lá no artigo 1016, inciso 4. Eu tenho que apresentar o nome e endereço dos advogados das partes, tanto do agravante quanto do agravado. Professor Rafael, mas o agravado nem faz parte do processo ainda. Eu estou recorrendo de uma tutela provisória que eu fiz o requerimento e nenhum réu ainda se manifestou. É claro que você não vai colocar, você vai fazer menção só apenas ao seu nome como advogado, e nome do autor e o nome do réu. Perfeito? Qual que é a forma de interposição do recurso? Está lá no artigo 1017. Olha, protocola diretamente no tribunal. Alguns casos, protocola na sua comarca que vai encaminhar. Ainda traz pelos correios com AR. E pode usar até por fax ainda. Difícil você achar um aparelho de fax para fazer isso. Mas tem essa previsão. Artigo 1017, parágrafo 2º. Uma questão importante que vai levar em consideração que nós falamos em relação ao processo ser físico e ser eletrônico. O código vai trazer uma obrigação de o juiz, a parte, informar ao juiz de primeiro grau que houve a interposição do recurso. Primeiro, quando você interpõe um recurso de apelação, de agravo, diretamente no tribunal, como é que o juiz de primeiro grau vai saber? Ele não vai saber. Ele só vai saber a partir do momento que você informa ao juiz. Então,
A partir do momento que você faz a interposição do recurso de agravo, regra geral, você vai ter 3 dias úteis, claro, para comunicar ao juiz de primeiro grau que você interpôs o agravo. Para que isso? Contraditório e porque o agravo de instrumento tem efeito regressivo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá no caput do 1018, a gente vai abordar um pouco mais isso. Então, se não juntar, se não informar o juiz de primeiro grau, pode levar à inadmissibilidade do recurso, desde que vai ser arguido e provado pela parte contrária. Então eu interpus o recurso de agravo, eu esqueci de informar para o juiz de primeiro grau. O meu recurso pode ser inadmitido, desde que a parte contrária comunique ao juiz que eu esqueci de fazer isso e prove que eu esqueci de fazer isso. Então eu tenho que arguir e provar que eu não fiz isso. Então vamos analisar algumas questões importantes desse artigo 1018. Está lá o caput. O agravante poderá requerer ajuntada aos autos do processo de cópia da petição de agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, ou seja, exerceu o seu juízo de retratação, o efeito regressivo do recurso, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Tá vendo? O parágrafo 1º fala expressamente sobre o juízo de retratação, o efeito regressivo do recurso. Ele poder se retratar, ele poder voltar atrás na sua decisão. Se ele fizer isso, claro que o agravo de instrumento perde o seu objeto. Vai ficar prejudicado a análise do agravo pelo desembargador. Ok? Parágrafo 2º, aqui de novo a questão dos autos eletrônicos. Não sendo eletrônicos autos, o agravante tomará a providência. O caput do artigo 1018 fala o quê? Poderá requerer. Mas o parágrafo 2º dá ênfase. Olha, se for eletrônico, não sendo eletrônico, o agravante é obrigado a tomar a decisão. Se você analisar o caput individualmente, parece que é uma faculdade que ele tem. Poderá requerer. É uma faculdade. Só que vem o parágrafo 2º e dá uma ênfase. Olha, não sendo processo eletrônico, ou seja, sendo processo físico, é obrigado o agravante a tomar a providência do caput. Ou seja, em 3 dias informar o juiz de primeiro grau que houve a interposição de agravo. Ok? Então, processo eletrônico pode informar ou não. Não sendo um processo eletrônico, processo físico, é obrigado a informar. Perfeito? Tranquilo? Ele tem que informar. Olha a confusão que pode acontecer. Se o processo for físico e o tribunal for eletrônico, olha que loucura. Você vai ter que pegar o processo físico, você vai ter que escanear as peças, tem que juntar, né? Petição, tem que juntar a contestação, tem que juntar a decisão que vai estar sendo agravada, a petição que gerou agravo e o documento que improva a intimação. Então você tem que juntar esses documentos. Então você vai ter que extrair cópia, escanear, porque o primeiro grau é físico, o segundo é eletrônico, então você tem que juntar. Escaneia tudo e apresenta. Apresentou, aí você vai ter que imprimir o seu agravo, imprimir o comprovante de protocolo e juntar no processo físico. Então quando o processo é misto, ele é processo físico e eletrônico, pode acontecer essa questão curiosa. Então primeiro processo é físico, você vai ter que extrair cópia, escanear, digitalizar aquilo ali para encaminhar para o tribunal e depois que você interpõe, você vai ter que imprimir e juntar no processo principal. Isso pode acontecer. Perfeito? E o parágrafo 3º, para a gente fechar essa parte em relação à comunicação, se não juntar, a gente acabou de falar, vai ter que ser arguido e provado pelo agravante para importar na inadmissibilidade do recurso. Então eu esqueci, processo é físico, eu esqueci informar. O agravado informa que eu esqueci e o agravado vem e vai trazer essa arguição para o juiz. Neste caso, meu recurso vai ser inadmitido. Por quê? Porque eu esqueci de fazer essa comunicação. Perfeito? Está lá o agravo interposto. O que pode acontecer? Quais são os atos que podem acontecer? Como que o relator vai atuar? Primeiro caso que pode acontecer.
O relator pode proferir julgamento monocrático, uma decisão monocrática. Aonde eu vou achar fundamento para isso, Rafael? Caput do artigo 1019. Tá lá, o que falou caput? Olha, assim que o tribunal receber o agravo, a sua distribuição vai ser imediata. Então manda pro relator. E se não for caso das hipóteses do artigo 932, inciso 3 e 4. Vamos parar aqui primeiro. Então, o que está falando? Recebe o agravo, distribui para o desembargador. O que ele pode fazer? Proferir decisão monocrática, se enquadrar no artigo 932, incisos 3 e 4. Tá? Depois dá uma olhadinha em relação a esse artigo 932, inciso 3 e 4. O que fala? Olha, se o juiz não, se o relator não conhecer de recurso inadmissível, ou é um recurso prejudicado, ou que não tem impugnado de forma específica os fundamentos da decisão. Inciso 3. E tá lá o inciso 4, fala, olha, quando negar provimento, o recurso que for contrário, ele vai negar provimento contrário à súmula do STF, do STJ, do tribunal local, acórdão proferido pelo STF, STJ em julgamentos repetitivos, ou entendimento firmado em IRDR e AC, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. Então, o juiz pode não conhecer o relator de forma monocrática, ele pode não conhecer do recurso inadmissível, ou prejudicado, ou que não tem impugnado especialmente, ou ele já pode negar provimento, se enquadrar naquelas hipóteses do inciso 4. Contrariar súmula do STF, do STJ, do tribunal local, contrariar súmula, acórdão proferido pelo STF, STJ em recursos repetitivos, ou entendimentos firmados no IRDR e no IAC. Incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. Então, o agravo chegou na mão do relator, ele pode decidir monocraticamente nessas duas hipóteses. Artigo 9323 ou 9324. Então, a primeira atuação dele é monocraticamente. Ou, se não for o caso 932, 3 e 4, ele no prazo de 5 dias, o que ele pode primeiro fazer? Ele pode conceder o efeito suspensivo ao agravo, se não for ao agravo, ou ele já pode deferir uma antecipação de tutela. E aqui o termo antecipação de tutela faz remissão ao código antigo que usava essa expressão. O novo código não traz antecipação de tutela. Então tá lá. Qual que é a regra geral? A regra é que o agravo não tem efeito suspensivo. O agravo não tem efeito suspensivo em regra. Mas eu posso pedir desde que eu preencha os requisitos do artigo 995, parágrafo único. Que eu tenho que fazer uma leitura do 995, parágrafo único, com o artigo 1012, parágrafo 4º. Se eu preencher aqueles requisitos, demonstrar a urgência ou a evidência, lembra que nós falamos na aula de apelação? Se eu demonstrar a urgência, olha, alta probabilidade e não posso esperar o desígnio do processo. Se a gente pegar por analogia as tutelas provisórias, é a mesma coisa. Se eu provar que a minha tutela é de urgência, olha, vou ter que provar a probabilidade do direito e o perigo da demora, ou se for uma tutela de evidência, que é uma alta probabilidade que vai mudar. Eu posso pedir o quê? O efeito suspensivo. Então o juiz já pode deferir em sede de antecipação de tutela, ele já pode deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. É o que eles chamam de efeito ativo do agravo. Então o relator chegou lá, o juiz não me concedeu a tutela provisória, em primeiro grau, mas eu peço no meu recurso, o juiz olha e fala assim, mas está pago a conta do Rafael, é motivo plausível para retirar o nome dele. Ele já faz o quê? Retira o nome. Então, eu já posso fazer um requerimento dentro do meu agravo para deferir a tutela provisória, ok? Que eles falam que é uma antecipação do provimento recursal, eu já posso fazer isso, ok? Então, inciso 1 é que o juiz pode conceder o efeito suspensivo ou deferir já de forma antecipada a minha pretensão recursal. Segunda hipótese, ele vai determinar a intimação do agravado pessoalmente, ok? Para apresentar a sua resposta. Quando ele não tiver procurador, claro, se tiver procurador, vai para o procurador. Ele vai apresentar a sua resposta no mesmo prazo de 15 dias, inciso 2 do artigo 1019. E também, se for o caso de intervenção do Ministério Público,
como fiscal da ordem jurídica, lá do artigo 179, interesse de incapaz, interesse social, conflito coletivo pela posse de terra rural ou urbana, ele vai providenciar a intimação do membro do Ministério Público para apresentar sua intervenção no prazo de 15 dias. Está lá artigo 1019, inciso 3. Ok? O que o 1019 não fala? E se o desembargador quiser pedir informações para o juiz de primeiro grau? Ele pode. Mais informações sobre o processo. Igual o Código Antigo falava, que ele podia requerer informações. Ele pode fazer isso? Claro. Em que pese o artigo 1019 não trazer de forma expressa, não trazer uma referência de forma expressa, se ele quiser, se o desembargador quiser, ele pode determinar a oitiva do magistrado de primeira instância. Não é obrigatório, não tem um caráter obrigatório, mas se o desembargador entender se é necessário, ele pode pedir sim a oitiva do juiz de primeiro grau. Perfeito? Tranquilo? Então essas são as hipóteses do artigo 1019. E, para a gente já finalizar a parte do agravo, data para julgamento. Olha, o relator vai solicitar uma data com prazo não inferior a 1 ano da intimação do agravado. Tá? Não, prazo não superior a 1 ano, perdão. Então, o agravado foi intimado, a partir dessa intimação, até 1 ano para ser julgado. Não inferior, esse é um agravo muito demorado, né? Então, não inferior. E a questão da sustentação oral? Pode ser feito sustentação oral? Pode. Se você pegar o artigo 937, inciso 3, fala que nos casos de, até coloquei no material de vocês, no agravo de instrumento que foi interposto em face de uma decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias, e aqui ele fica até redundante, de urgência ou de evidência, né, quis dizer que em qualquer dos dois casos, se for de urgência ou de evidência, cabe a realização de sustentação oral. Então, se você interpõe agravo de instrumento com base no artigo 1015, inciso 1 do CPC, o advogado pode fazer sustentação oral perante o órgão julgador. Qual que é o grande questionamento que é feito? Em relação ao julgamento parcial de mérito, no artigo 356, parágrafo 5º, que é uma decisão interlocutória de mérito, que a gente falou, olha, o dano material está apto para ser julgado, o juiz julga, mas o processo vai continuar em relação ao dano moral. E no caso de julgamento parcial de mérito, que a meu ver seria um caso mais grave do que a própria tutela, por exemplo, o legislador foi omisso. O legislador não traz referência alguma para a sustentação oral neste caso. Só que existem alguns tribunais que trazem essa previsão de sustentação oral nessa hipótese. Ou eles vão trazer através de previsão regimental, ou alguns tribunais aceitam mesmo que não expressamente. Posso citar para vocês que, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, eles trazem em seu regimento a previsão da realização de sustentação oral no caso de decisão parcial de mérito. Então, TJGO e TJPR traz de forma expressa em seu regimento essa possibilidade. Mas a lei fala alguma coisa? Não. Legalmente não cabe sustentação oral contra tutelas provisórias de decisão parcial de mérito, com base no artigo 1015.2. Porém, alguns tribunais aceitam essa sustentação oral, especialmente do Paraná e de Goiás, trazem de forma expressa em seu regimento. Perfeito? Então o tribunal, o recurso de agravo, não traz mais nenhuma especificidade tão importante que a gente precisa analisar. Então aqui a gente já vai finalizando a nossa aula sobre agravo de instrumento. Tome muito cuidado com o rol do agravo de instrumento, a questão do verbo de versar sobre o tipo de decisão. Perfeito? Essa questão de comunicação, se for processo físico ou eletrônico. Então a gente finaliza a nossa aula de agravo de instrumento. Eu quero agradecer a audiência de vocês, por vocês terem ficado até aqui. Aguardem, próximas aulas serão publicadas, estarão disponíveis para vocês. Eu quero novamente deixar os meus contatos e quero pedir novamente para vocês, sigam o canal, curtem, compartilhem, ativem a notificação que toda semana vai estar saindo vídeos novos para vocês e aguardo vocês até a próxima.
Um forte abraço e até mais.